Tudo começou nos eventos do Ataque dos Clones lá nos desertos de Geonosis. O Obi-Wan Kenobi, após ser capturado, ele se encontrava preso em um campo de contenção. O Conde Dooku, então, entrou na sala, não como um vilão feliz e saltitante, mas como um aristocrata educado e, de certa forma, melancólico. Conde Dooku não era um estranho para o Obi-Wan Kenobi. Ele foi o mestre de Qui-Gon Jinn, que por sua vez treinou o próprio Obi-Wan. Na árvore genealógica dos Jedi, o Conde Dooku era uma espécie de avô para o Obi-Wan Kenobi. Havia um respeito genuíno, honesto ali. Conde Dooku lamentava a morte do Qui-Gon Jinn e ele afirmava que, se ele ainda estivesse vivo, ele certamente estaria ao seu lado, com os olhos abertos, enxergando claramente a corrupção da República. Foi em Geonosis que o Conde Dooku finalmente soltou uma bomba. Ele disse para o Obi-Wan: "E se eu contasse a você que a República agora está sob controle do Lorde Sombrio de Sith?" Obi-Wan Kenobi, fiel ao dogma Jedi, respondeu imediatamente: "Não, isso não é possível. Os Jedi saberiam." Mas será que eles realmente saberiam disso, gente? Conde Dooku estava dizendo a verdade absoluta. O mestre do Sith estava realmente no coração do Senado. No entanto, Obi-Wan Kenobi e o Alto Conselho Jedi escolheram acreditar que aquilo tudo era apenas uma espécie de tática de manipulação, uma mentira para plantar discórdia no meio dos Jedi. Você pode se perguntar aí, né, por que o Conde Dooku entregaria o seu mestre tão facilmente e abertamente? A resposta, gente, é uma mistura de desejo pessoal e estratégia fria da parte do Conde Dooku. Conde Dooku, no fundo, ele queria o Obi-Wan Kenobi ao seu lado. Ele via em Kenobi o legado de Qui-Gon Jinn. Se o Obi-Wan acreditasse nele e se juntasse à Confederação de Sistemas Independentes, Conde Dooku imediatamente teria um aprendiz super poderoso e um aliado para eventualmente conseguir derrubar o Lord Sidious. A regra de 2 é clara, no final dela sempre existe a traição. O Conde Dooku, gente, conhecia a arrogância do Conselho Jedi. Ele sabia que, ao oferecer a verdade de bandeja, os Jedi imediatamente desconfiariam dele. Na mente dos mestres Jedi como Mace Windu e o Grão-Mestre Yoda, um Sith jamais diria a verdade de uma forma tão absoluta e direta assim. Ao revelar o Lord Sidious, Conde Dooku, na verdade, ele criou uma espécie de cortina de fumaça. Se os Jedi achassem que era uma mentira, eles simplesmente parariam de procurar no lugar correto. 2 grandes problemas que a gente tem aqui é o problema do Grão-Mestre Yoda e, claro, a arrogância dos Jedi. Um dos pontos mais incríveis que a gente tem em Star Wars é a questão de escala de poder. Quando o Grão-Mestre Yoda enfrentou o Conde Dooku lá em Geonosis, ele sentiu o poder avassalador do seu antigo aprendiz. O Conde Dooku não era apenas um político rebelde, ele já tinha se tornado, gente, um mestre do lado sombrio. Ele já era capaz até mesmo de usar relâmpagos da força e duelar de igual para igual com o Grão-Mestre Yoda. Isso criou uma espécie de dilema teológico e militar para o Conselho Jedi. Se o Conde Dooku realmente, era só um aprendiz e tinha esse tal de Sidious escondido, isso significava que existia alguém que era ainda mais poderoso do que ele. Alguém que poderia ser superior até mesmo, ao Grão-Mestre Yoda. Essa verdade é chocante. Para os Jedi daquela época, isso seria impensável. Eles acreditavam que o Grão-Mestre Yoda era o ápice de poder na força que existia. Admitir a existência de um Sidious significava, no mesmo momento, admitir que os Jedi já tinham perdido em questão de superioridade. Em vez de enfrentarem esse medo e essa possibilidade de cara, eles o racionalizaram. Conde Dooku, para eles, estava mentindo. Ele era o mestre e não existia ninguém acima dele. De acordo com toda a história Jedi, tudo que os historiadores Jedi já encontraram na galáxia parecia indicar que os Sith tinham entrado em extinção 1000 anos atrás. Eles jamais contavam que o Darth Bane tinha deixado uma herança para trás, a regra de 2, um aprendiz e um mestre. Uma das coisas que os Jedi falharam em perceber era que o Chief Palpatine ele possuía uma habilidade raríssima, incrivelmente difícil, o mascaramento completo da sua presença através da força. Anos antes, Darth Plagueis ele descobriu que o jovem Palpatine ele era uma espécie de um vazio na força quando ele queria. Mesmo estando na cara dos Jedi mais poderosos do Alto Conselho Jedi, o Palpatine ainda assim projetava uma espécie de aura de gentileza e mediocridade política. Como se isso não fosse o suficiente, o Templo Jedi lá em Coruscant ele foi até mesmo construído em cima de um santuário Sith antigo. Isso, como consequência, obscurecia a visão dos Jedi, criando uma espécie de névoa que impediu o Mestre Yoda e os outros mestres do Alto Conselho
Conselho Jedi de sentir a escuridão que emanava do gabinete do chanceler Palpatine. Outro elemento que atrapalhava demais os Jedi era o mistério do Darth Tyrannus e a história com o Sifo Dyas. Pelo que tudo indicava, as Guerras Clônicas tinham sido iniciadas pelo Darth Tyrannus, que era o Conde Dooku. Eles sabiam que através do Jango Fett, um cara chamado Tyrannus tinha contratado os clones. No entanto, eles não conectaram esse nome Tyrannus e o Conde Dooku imediatamente. Durante os 3 anos de Guerras Clônicas que a gente teve, os Jedi caçaram esse Tyrannus incessantemente, achando que ele era somente uma terceira pessoa aleatória aí que teve algum tipo de participação no exército de clones. E foi apenas em 19, antes da Batalha de Yavin, perto do fim das Guerras Clônicas, que o Obi-Wan Kenobi e o Anakin finalmente descobriram a verdade sobre o mestre Jedi Sifo Dyas. Eles descobriram que o Conde Dooku tinha matado Sifo Dyas e assumido o nome Tyrannus para criar o exército de clones. Nesse momento, o pânico se instalou entre os Jedi. Se o Conde Dooku era o Tyrannus, então ele realmente era o aprendiz. E se ele era o aprendiz, isso significava que a história sobre Sidious, que foi contada anos atrás lá em Geonosis, era real. Os Jedi, infelizmente para eles, perceberam tarde demais quem realmente estava jogando o jogo do Sith desde o primeiro dia. Nos meses finais aí das Guerras Clônicas, a busca pelo Sidious, ela se tornou frenética. O Mace Windu e o Grão-Mestre Yoda, eles começaram a seguir pistas que levavam diretamente ao coração de Coruscant. Eles chegaram até mesmo a encontrar túneis secretos que conectavam o esconderijo do Sith ao prédio 500 da República, onde ficava o próprio Palpatine. Eles sentiam o cheiro de Sidious a todo instante. Eles sabiam que ele estava perto do chanceler, só que a cegueira era grande demais. Eles suspeitaram de todos, exceto o Palpatine. Eles achavam que o Sidious era só um conselheiro, um guarda ou alguém do círculo íntimo do Palpatine que simplesmente manipulava o Palpatine. Mace Windu chegou até mesmo a sugerir que o Conselho Jedi assumisse o comando do Senado para forçar a revelação do Sidious, o que no final acabou sendo uma das grandes desculpas aí do Palpatine para finalmente executar a Ordem 66. A tragédia dos Jedi, gente, não foi falta de informação. O Conde Dooku falou tudo que eles precisavam saber lá em Geonosis, e eles tiveram 3 anos para investigar isso. Mas o que destruiu a Ordem Jedi foi a arrogância. Eles acreditavam que eram oniscientes, que nada passaria pelo seu radar. Eles subestimaram a paciência e o planejamento milenar do Sith. Conde Dooku foi honesto porque ele sabia que a honestidade vinda de um traidor soaria como uma gigantesca mentira. E no final Yoda percebeu seu erro. No seu duelo final contra os Sidious, ele entendeu que a guerra estava perdida antes mesmo dela começar. Os Jedi tinham se tornado soldados, eles perderam a sua conexão com a luz, e eles, como consequência, se tornaram cegos à sombra que os envolvia. Mas deixem nos comentários, gente, se você fosse um Jedi, você acha que você ia conseguir conectar os Sidious ao Palpatine? E se você gostou do vídeo, não seja cego, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.